Fala galera, aqui é o Felipe e nesse vídeo aqui eu vou dar umas dicas muito importantes para vocês se prepararem para uma entrevista de emprego em inglês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Bom, galera, esse vídeo aqui ele é destinado para pessoas que tenham inglês aí ou nível intermediário ou nível mais avançado, um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal. Então eu não vou traduzir todas as estruturas, nem tocar em tantas minúcias de explicação, já que é um vídeo focado na preparação para uma entrevista de emprego em inglês. Então aqui a gente vai analisar algumas das perguntas que são mais feitas nessas entrevistas e também dar algumas possibilidades de resposta que mostrem que você está preparado e apto para aquela vaga. Antes de tudo, é sempre importante a gente reforçar que nunca é indicado que você minta numa entrevista de emprego. É claro que muitas vezes a gente tem medo de falar alguma coisa que a empresa não quer ouvir, mas no final das contas, se você contar alguma mentira, provavelmente, caso você seja contratado, a verdade vai vir à tona em algum momento, ou até mesmo durante a entrevista tem um grande risco de você sair do personagem enquanto você está dando as outras respostas. O segredo é você saber filtrar as suas experiências e filtrar as partes de você que você vai expor para a empresa, sempre deixando chegar até a empresa unicamente o que é interessante para ela. É importante também evitar o uso de alguns coloquialismos como gírias, etc. E não porque é esperado que você não use essas palavras, né? Todo mundo sabe que a gente fala gíria, tá tudo bem. Mas é porque também é uma forma de você demonstrar que você sabe fazer esse filtro para quando você precisa se comportar de forma um pouco mais formal, o que provavelmente vai ser exigido de você durante vários momentos dentro da sua empresa. Então, começando com a pergunta clássica: Tell me a little bit about yourself. Tell me a little bit about yourself. Essa pergunta pode parecer um pouco genérica, mas ela é praticamente regra em qualquer entrevista de emprego e ela serve também para quebrar um pouco o gelo. Nesse momento, os recrutadores também vão ficar atentos a quais os assuntos que você decidiu trazer à tona primeiro e também entender um pouco mais da sua personalidade, baseado no modo como você está falando, nas palavras que você está usando. Então, o que eu decidi fazer aqui nesse vídeo para conseguir ajudar a maior quantidade de pessoas possível é dar um modelo de resposta, explicar o significado de algumas palavras pontuais ali que são importantes de estarem no discurso de vocês para até mostrar um preparo e deixar alguns espaços em aberto para que vocês personalizem essas respostas de acordo com o que fizer mais sentido para vocês. I have a wide background in... E aqui você insere o seu campo, né? Então, a wide background quer dizer que você tem uma rica, uma ampla história naquela área na qual você está se candidatando. With over tantos anos, né? A number of years, você vai colocar aí quantos anos você tem de experiência, of experience. Recently, I worked at... Bem interessante também você citar no que você trabalhou recentemente, né? Qual foi sua última experiência. Então aqui, usando, né, a preposição at, você pode colocar a companhia na qual você trabalhou, a empresa na qual você trabalhou, como você também pode trocar por as e colocar a sua função. Recently, I worked as an English teacher, where I developed my skills in... Insere aqui alguma habilidade que é relevante para o emprego no qual você está aplicando. O verbo to develop, ele é muito usado no meio corporativo, então é bem legal de introduzir ele nas respostas que você der numa entrevista de emprego. E a palavra skills, que significa habilidades, também é bem interessante de você trazer aqui, porque ela também é bem usada nesse meio. I'm excited about the opportunity to apply these skills and contribute to... E aí você insere aqui o nome da companhia. É claro que você não precisa decorar esse roteiro, mas essas palavras-chave que eu sinalizei para vocês são bem interessantes de vocês adicionarem no discurso de vocês para que ele fique um pouco mais formal e um pouco mais carregado. É também interessante você falar um pouco sobre a sua vida pessoal, afinal, ninguém é só trabalho. Então, por exemplo, I live with my siblings, I have a good relationship with my mom, ou I live by myself, I have pets, I have 2 dogs. Continuando, a gente tem a pergunta Why do you want to work for this company? Aqui existem algumas coisas que a empresa quer saber. Primeiro, o quanto que você conhece ela, até porque você pode usar algumas características da própria empresa para poder justificar o motivo de você estar aplicando para aquela vaga, e também como que você pode se encaixar naquele espaço que abriu ali na empresa. I'm impressed by... E aí você coloca aqui algum aspecto da empresa que chamou sua atenção, such as your commitment to... Importante aqui também seria algum trabalho que essa empresa faz, além do que já é esperado dela, mostrando que você valoriza. Às vezes algum trabalho voluntário, alguma parceria com alguma ONG humanitária. And the positive impact you have
in. Aqui é interessante você inserir em que ambiente essa empresa é relevante. I resonate with these values and I am excited about the opportunity to contribute to such a dedicated and innovative team. Eu gosto muito da expressão I resonate with, que basicamente significa que você se identifica com alguma coisa, mas é um modo bem mais formal de expressar essa ideia e com certeza vai ser muito valorizado numa entrevista de emprego. What are your strengths and weaknesses? What are your strengths and weaknesses? Essa é uma pergunta que sempre deixa a galera bem confusa, porque, assim, a hora de falar o que você sabe fazer, beleza, já tá no seu currículo, você tem facilidade pra você poder se elogiar numa entrevista que você tá ali tentando vender seu peixe, né? Mas quando chega a hora da gente falar o que a gente não sabe fazer, ou a gente falar o que a gente precisa melhorar, sempre dá um medo de você falar algo que não deve, ou de você talvez se enfraquecer pra aquela vaga, mas é justamente nesse ponto que a empresa tá prestando mais atenção. É muito difícil a gente falar dos nossos defeitos, e principalmente conseguir passar eles de uma forma que não pareça que eles são sem solução. Uma dica que eu sempre dou pra quem vai fazer entrevista de emprego é que você não tenha tanto medo de ser sincero. Todo mundo sabe que as pessoas têm defeitos, quem tá te entrevistando também tem defeitos, e por mais que a gente fique tentando esconder, uma hora eles aparecem. Então, assim, não tem muito motivo de você ficar fingindo que aquilo não acontece. Então, tenta evitar ir por esses caminhos muito seguros, como, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito organizado. Pode parecer que você tá tentando driblar a pergunta, e assim, ninguém mais compra essas respostas. Então, vamos ver uma possibilidade de resposta que não comprometa você. One of my main strengths is my proficiency in. Proficiência nada mais é do que um grau elevado de competência naquilo, né? Então, proficiency é uma boa palavra para você colocar aí. E também o uso da palavra main antes de falar das suas strengths. Por quê? Você dá a entender de que é uma das suas principais forças, porém, não é a única. Which I've developed over, e aí você insere aqui o tempo que você levou para poder chegar naquele patamar que você está descrevendo. This allows me to, e aqui você pode dizer, né, quais são os benefícios dessa sua qualidade que você citou. I recognize that sometimes I can be. Muito importante esse can be, que aí você deixa claro que não é sempre que você é vítima desse defeito, mas que pode acontecer. E você pode colocar depois que você can be impatient, overly critical, easily distracted. But I've been working on that, and it has never negatively affected my workflow. Muito importante também você dizer que você está working on that, né? Então você está trabalhando nisso. Então você já está ciente do problema e tentando resolvê-lo. Continuando, can you give me an example of a time when you solved a problem at work? Essa é uma resposta bem fácil de dar. Basicamente, o que você precisa é achar aí na sua memória algum momento em que você poupou a empresa de ser prejudicada de alguma forma e no qual seus superiores e seus colegas de trabalho elogiaram a sua atitude. Muito provavelmente as pessoas que estão te contratando naquele momento vão compartilhar da mesma opinião dos seus superiores da outra empresa. In my previous role or job at we faced a significant challenge with. E aqui você descreve rapidamente o que aconteceu. To resolve this, I coloca aqui o que você fez, né, de forma objetiva para resolver aquela situação, which resulted in. E quais foram os resultados positivos disso? E por último, a gente tem essa pergunta que é bem tricky, né, que é Where do you see yourself in 5 years? Ela pode ser bem desafiadora porque a realidade é que a gente não sabe nem onde a gente vai estar amanhã, né? Quem dirá onde que a gente vai estar daqui a 5 anos? E a empresa também sabe que você não tem como dar essa resposta. Uma dica que eu sempre dou é que você tente ser um pouco mais vago, já que ela fala de uma perspectiva muito distante da qual você está naquele momento, mas que você ainda se mantenha sincero a coisas que façam sentido para você. Então, por exemplo, dizer que você espera ter um emprego do qual você se orgulhe, espera conseguir estar cuidando da sua saúde mental, espera conseguir ter uma vida equilibrada. Isso são coisas que a gente espera, de fato, faz parte das nossas expectativas, mas a gente não especifica como e em quais configurações a gente vai estar fazendo aquilo, já que nesse momento a gente não tem como saber. E também não corre o risco de você soar bajulador de dizer que você se vê dali a 5 anos naquela empresa na qual você nem entrou ainda. I hope that I can find myself in a position that fulfills my expectations. Muito importante aqui o uso da palavra hope, né, indicando que é uma coisa que você espera, mas que você sabe que você não tem como garantir, porque tem variáveis que estão fora do seu controle. And makes me proud of where I am. I also hope to manage my personal life in a healthy way and to be surrounded by people who treat me well and respect me.
Com uma resposta similar a essa, você não vai estar falando mentira nenhuma e ainda assim deixando claro que seus planos para o futuro são equilibrados, são de uma vida saudável, de uma vida estruturada, e é claro que de alguma forma você enxerga ter um emprego naquela empresa como algo que vai te ajudar a chegar nesse lugar, afinal você está se candidatando para a vaga. Espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar vocês, afinal entrevistas de emprego podem ser bem imprevisíveis, né? A gente nunca sabe o que é que vão perguntar pra gente, mas tendo em mente que no final das contas qualquer entrevista de emprego quer te conhecer melhor e quer saber quem você realmente é, porque, né, dia a dia de trabalho, o ideal é ser você mesmo, só fazendo um filtrozinho ali pra mostrar que você sabe lidar com o meio corporativo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo outras perguntas que ou vocês já ouviram ou que vocês esperam ouvir numa entrevista de trabalho, que eu posso ajudar vocês com outras possibilidades de resposta. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.